Bora lá, galera. Vamos falar aqui sobre leis de Newton. Nessa primeira aula eu vou dar uma introdução sobre o assunto e falar sobre algumas forças, tá? Forças particulares. Na próxima aula eu vou falar sobre aplicações e resolver exercícios. Bola? Então vamos seguir aqui. O que são as leis de Newton? Primeiro você tem que entender que nós entramos na dinâmica. Dinâmica é a parte da física responsável por estudar a causa do movimento dos corpos, estudar as forças. E toda dinâmica ela é regida pelas leis de Newton. São três. Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei, ação e reação. A inércia diz que os corpos tendem a manter o seu estado atual de movimento. Como assim? Se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Todo mundo já passou por uma situação onde você está dentro de um carro, ou sei lá, ônibus, e esse dá uma freada brusca ou vira muito rápido para um lado. Quando ele vira, por exemplo, para a direita, o seu corpo é jogado para a esquerda. Quando ele freia bruscamente, o seu corpo vai para frente. Certo? Por quê? Porque se você estava em movimento, quando o carro freou, você continuou em movimento. Se você estava andando em linha reta, quando o carro virou para a direita, você teria que continuar andando em linha reta. Beleza? E é isso que a inércia fala. Os corpos têm a tendência a manter o seu estado natural de movimento. Beleza? Guarda isso. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Essa lei aqui fala sobre a força resultante. Tá? O que é uma força? A força, seja ela qual tipo for, ela é uma grandeza que tem a função de gerar uma aceleração. Tá legal? Ou seja, a grandeza que tem a função de gerar uma aceleração é a força. Como assim? Imagina que você está parado. Você está sentado no seu, sei lá, na sua cadeira. Quando você quer levantar, você tem que fazer força com as pernas. Então quer dizer que quando você faz a força, você acelera e levanta. Quando você está num carro, no trânsito, quando o motorista pisa no acelerador, o motor começa a trabalhar e faz força para movimentar o carro. Então o carro começa a se mover. Então a força gera uma aceleração. Quando você está em alta velocidade, você pisa no freio, o freio faz uma força para desacelerar o carro. Tá legal? Então a força resultante seria a junção de todas as forças que estão atuando. Como assim? Pensa que esse bloquinho aqui de 5 kg, eu escolhi os valores ao acaso. Beleza? Não tem nada assim, isso depende disso. Não, nada depende de nada aqui. Eu escolhi valores quaisquer. Ó, eu tenho uma força de 5 newtons para a direita, eu tenho uma força de 20 newtons para a direita e uma força de 10 newtons para a esquerda. Concorda que essas forças se opõem? Então eu posso falar que, por estarem no mesmo sentido, F1 e F2 vão ser somados. Então você vai ter que a força resultante é o F1 mais o F2, porque apontam para o mesmo lugar. O F3 está se opondo, logo menos F3, porque a função dele é atrapalhar. Então, forças que estão no mesmo sentido eu somo, sentidos contrários eu subtraio. Logo, a força resultante vai ser 5 mais 20 menos 10. Logo, a força resultante é 15 newtons. Unidade de força que a gente vai estar usando são os newtons. Beleza? Em homenagem às leis de Newton, Isaac Newton. Então, ó, já que eu descobri quanto vale a força, eu vou agora descobrir a aceleração, aplicando essa fórmula. Força não é massa vezes aceleração? Então, 15 é igual a... Qual é a massa? 5 kg vezes A. Logo, eu posso falar que a aceleração são 3 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu dividi 15 por 5. Beleza? Certinho? Vamos seguir. Terceira lei, ação e reação. O que ela fala? As forças atuam em pares. Toda força atua com um par. Tá? Nunca nenhuma força vai atuar sozinha. Como assim, então? Pensa o seguinte, você vai empurrar essa parede. Quando você empurra a parede com uma força de 20 newtons, o que te impede de atravessar a parede, de cair do outro lado? Pô, é porque a parede
faz uma força de reação, chamada de F'. Essa força de reação é exatamente igual à força que você aplica, só que ela está no sentido trocado. Se sua força é da esquerda para a direita, de reação é da direita para a esquerda. E como é que funciona quando você quebra a parede? Quando você quebra a parede, a força que a parede faz ainda é igual a que você faz. Só que a estrutura da parede não aguenta manter essa força. Beleza? Se eu empurro uma parede com 10 newtons, ela devolve 10 newtons e fica inteira, é porque ela pode devolver 10 newtons porque a própria estrutura dela aguenta. Agora, se eu faço uma força de 10 newtons e a parede quebra, ela ainda me devolve 10 newtons. Só que ela não aguentou me devolver tanta força. Tanto é que ela quebrou. Beleza? Então, as forças atuam em pares, de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Vamos falar aqui sobre as forças particulares. Essas forças são forças especiais que vão estar atuando nos diversos problemas que nós vamos estar resolvendo. Primeira força, a força-peso. Essa força também é chamada de força de atração gravitacional. Para calcular ela, você vai falar que o peso é igual a massa vezes o G. Lembra do G? Gravidade. Nós já calculamos, utilizamos ela lá na cinemática. A aceleração da gravidade é G. Aquilo que vale 10. Exatamente aquilo que vale 10. Beleza? Como é que funciona a força-peso? Ela é uma força de atração entre massas. O seu peso aponta para baixo, né? Mas se você estiver do outro lado do planeta, ele ainda apontaria para baixo. Por quê? O que nós chamamos de baixo é tudo que está além, né, dos nossos pés em sentido ao centro do planeta. Então, o que eu quero que você pense é exatamente isso. O peso não aponta simplesmente para baixo, ele aponta para o centro do planeta. O centro do planeta te puxa. Com o nome da força que o centro faz, força-peso. Certinho? Então aqui você tem a força normal. Força normal não tem fórmula, tá? É uma força que não vai apresentar fórmula nenhuma, porque ela é uma força de contato com a superfície. Basicamente, ela é uma devolução, vamos pensar assim. Se eu chego aqui e faço nessa superfície uma força de 10 newtons, a normal vai devolver para mim 10 newtons. Então a normal é uma força para cima? Não. Ela é uma força perpendicular. Se eu chego aqui e faço 5 newtons nesse plano que é inclinado, a normal está devolvendo para mim 5 newtons. Se eu chego aqui e faço uma força de 2 newtons na horizontal, quanto vai valer a força normal? A força normal vale 2 newtons. Beleza? Então, vou explicar agora para você o que seria essa força normal. Você já viu lá em química, né, que toda a estrutura, toda a matéria é composta por átomos, né? Os átomos são divididos em 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui no núcleo, onde você tem o nêutron e o próton, e aqui ao redor é onde é que você tem os elétrons. Certo? Mas imagina que você tem aqui um monte de átomos, né, para poder considerar. O que você vai fazer? Quando você empurra uma parede, por exemplo, você está fazendo uma força para juntar esses átomos. E eles vão se aproximar. Mas quando esses átomos se aproximam, os elétrons vão querer se aproximar dos elétrons. Ou melhor, você vai estar forçando uma aproximação entre os elétrons. Só que os elétrons não querem ficar juntos, porque elétron repele elétron. O elétron só é atraído pelo próton. Então eles fazem uma força de repulsão para poder se afastarem. Essa força de repulsão nós percebemos como força normal. Beleza? E por último você tem aqui a força elástica. O que seria a força elástica? É uma força restauradora. Força elástica é igual, vou botar logo em módulo ela, é igual a Kx. O que é isso? K é chamado de constante elástica.
é uma característica que uma mola tem. Beleza? É o que diferencia a mola. E X é a deformação, que a maioria das vezes vai estar dada em metro. Ah, Gabriel, você está falando de mola. Então, a maioria dos problemas, vamos dizer que 90% dos problemas que falam sobre força elástica utilizam a mola como exemplo. Porque a mola, quando você comprime, estica. Quando você estica, comprime. Então, ela é uma representação ótima desse tipo de aplicação de força. Beleza? Então, dever de casa da semana. Eu quero que vocês comecem a olhar as questões conceituais e comecem a resolver o que você vê já na sua apostila. Qualquer dúvida, não se desespere, eu vou resolver esse exercício na semana que vem. Beleza? Então, galera, é isso. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração. Tchau, tchau. Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre leis de Newton 2. São aplicações das leis de Newton, né? Então aqui nós temos os sistemas de polias, que podem ser classificados como móveis ou fixas, e os blocos. Mas vamos começar aqui pelas polias. Primeiro, nas polias você tem dois casos. Primeiro, fixa. Segundo, móvel. O que é uma polia fixa? É aquela polia que tem a função de transmitir a força de um lado para o outro, sem fazer nenhuma alteração nela. Então, o que a polia fixa faz? Transmite a força. Então, pensa que você tem aqui um bloco de 10 kg. Para você erguer esse bloco, você teria que fazer uma força igual ou maior do que o peso dele, né? Então, se a massa dele é 10 kg, eu sei que o peso dele vai ser o quê? Massa vezes a gravidade. Então, quer dizer que aqui para baixo eu tenho uma força, peso de 100 newtons. Certo? Massa vezes gravidade. 10 vezes 10, 100. Então, eu teria que fazer uma força para cima de 100 newtons para erguer ele. Como eu estou numa polia, eu prendi uma corda nesse bloco e passei por essa rodinha. Beleza? É igual quando o que pedreiro usa quando ele quer fazer uma obra, por exemplo, num segundo andar. Ele precisa erguer um material. O que ele faz? Ele coloca essa polia para, em vez de ficar subindo uma escada com esse bloco, com esse balde, seja lá o que for, ele vai puxando. E é muito mais simples. Então aqui, ó, a força que ele tem que fazer então nesse lado vai ser quanto? Aí ele tem que fazer uma força de 100 newtons, certo? Para erguer um peso de 100 newtons, ele tem que fazer uma força de 100 newtons. Então, o que aconteceu? Eu mantive a força. Se de um lado era 100, do outro lado ela continuou sendo 100. O que mudou? A maneira como eu levanto, certo? Antes eu tinha que puxar para cima, agora eu estou puxando para baixo. Polia móvel, agora que você vai começar a perceber a diferença. O que a polia móvel faz? Ela divide a força, beleza? Ela diminui a intensidade. Então, pensa que eu quero erguer esse bloco de 10 kg. Logo, o peso dele eu também sei que é quanto? Peso é igual a 100 newtons, certo? Só que repara, aqui eu tenho uma polia fixa. Pô, como é que eu sei que ela é fixa, Gabriel? Cara, você vai dizer que a polia fixa tem o seu centro preso no teto, preso na parede. Olha só, essa polia aqui, ó, tá presa na parede, no teto. Olha essa polia aqui, tá presa no teto. Então, as outras polias que não estão diretamente presas no teto são polias móveis. Então, o que acontece? Essa polia aqui, essa força de 100 newtons, está puxando a polia para baixo. Para essa polia estar em equilíbrio, ó, vou botar aqui, ó, 100 newtons. São os mesmos 100 newtons daqui, eu estou repetindo eles aqui, tá? Essa polia de 100 newtons está sendo puxada para baixo. Se eu falo que ela está em equilíbrio, a força que puxa ela para baixo tem que ser igual à força que puxa ela para cima. Então, quanto de força tem que ser feito para cima? 100 newtons. Por serem dois fios, você vai botar metade, metade. Então, ó, 50 newtons de um lado, 50 newtons do outro. Então, para cima eu tenho 100, para baixo também. Beleza? Quanto essa polia aqui está recebendo? Pô, o fio dela não está em 50 newtons? Então, eu vou falar que aqui também são 50 newtons.
beleza? Pela terceira lei de Newton. A força que eu faço para cima é a força que eu faço para baixo. Então, para baixo, agora, eu tenho 50 para fazer. Logo, para cima, para manter a linha em equilíbrio, tem que ter quanto? O mesmo valor, 50 também. Ah, mas diminuiu? Diminuiu. Porque agora eu não estou falando do bloco inteiro. Estou falando de metade da força. Beleza? Metade de 100. Se para baixo eu tenho 50, para cima eu tenho que ter 50. Então, aqui, ó, 25 newtons. Ok? 50, somando os dois, né? E 50. Sempre que os fios se dividirem, você vai dividir a força. Então, repara que essa polia última aqui é uma polia fixa. O que a polia fixa faz? Só transmite a força. Então, que força veio para cá? A força que veio para cá é de 25 newtons. Então, quer dizer que para erguer esse bloco, eu não preciso fazer os 100 newtons. Só com 25 eu já consigo erguer ele. Ok? Isso aí é uma polia móvel. O que a polia fixa faz? Transmite a força. O que a polia móvel faz? Divide a força. Ok? Então, seguindo. Um detalhe. Existe uma fórmula, tá até lá na sua apostila, tá? Se você quiser, para você calcular quanto vale essa força de uma vez. Essa fórmula é: a força é igual ao peso, geralmente é o peso, sobre 2 elevado a n. Quem é esse n? É o número de polias móveis. Aqui são duas polias móveis, não é isso? Então ficaria o seguinte: força é igual a 100 dividido por 2 elevado a 2. Ó, 1, 2. Então você ficaria com 100, 2 ao quadrado, 4. 100 dividido por 4, 25 newtons. Você também pode usar isso sem problemas. Ah, não quero guardar a fórmula. Então vai pelo desenho, não tem problema nenhum. Você vai conseguir a mesma coisa. Tá? O mesmo raciocínio. Seguindo aqui, os sistemas de blocos. Aqui você vai ter dois ou mais blocos unidos e eles vão estar sendo movidos pela ação de uma força. Então aqui você tem meio que uma receitinha para saber o que você tem que calcular. Claro, essa receita vai te ajudar em 90% dos problemas, não em todos. Mas se você entender o raciocínio aqui, você não tem problemas depois. Então, ó, eu tenho dois blocos, um de 3 kg, que é o bloco A, e um de 2 kg, que é o bloco B. Uma força de 20 newtons está empurrando esses dois caras. Beleza? Então eu quero saber quanto vale a aceleração do conjunto e qual é a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Então, primeiramente, calcular a aceleração. Ah, mas eu tenho aqui um bloco A e um bloco... Não, você vai considerar que você tem um único bloco. Beleza? Quando você tiver mais de um bloco sendo movido por uma única força, que no caso aqui, ó, são os 20 newtons, você vai falar que é como se fosse somente um bloco. Tá? Então aqui é como se eu tivesse um único bloco que possui uma massa total de 5 kg, que é a massa de cada um. Beleza? Que eu somei. Então vai ficar aqui, ó, força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? 20. Quem é a massa total? 5. Quem é a aceleração? Não sei. Então, ó, a aceleração é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, já descobri qual é a aceleração que esses blocos têm unidos. Ok? Como é que funciona isso? A força F está empurrando o bloco A. E o bloco A, consequentemente, está empurrando o bloco B. Então, vou botar aqui, ó, força de A sobre o bloco B. Mas quando o bloco A empurra o bloco B devolve a força pela terceira lei de Newton. A gente sabe isso. Então, a força que B faz sobre A, certo? Então, tem uma força que A faz sobre B e tem uma força que B faz sobre A. Essas forças são iguais em módulo. Força de A é igual a força de BA. Então, se eu escolher calcular qualquer uma delas, automaticamente eu já tenho a outra. Tá? É uma preocupação a menos. Então, o meu macete aqui para você é escolher um bloco.
ok? Ah, qual bloco eu vou escolher? O A ou o B? Você pode escolher qualquer um, mas a minha dica é escolher sempre o bloco que possui menos forças, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, se eu escolher, por exemplo, o bloco A, quais forças são feitas sobre o bloco A? Eu sei que tem uma força pela esquerda e eu sei que tem uma força pela direita, ou seja, no bloco A eu tenho duas forças. Agora sobre o bloco B. Se eu escolho aqui o bloco B, ó, quantas forças eu tenho sobre ele? Pela esquerda eu tenho uma força, pela direita eu não tenho ninguém. Então o bloco B só tem uma força sobre ele, certo? Então o que você vai dizer? Você vai falar aqui, escolhendo o bloco, deixa uma setinha aqui e colocar, com menos forças. Então, ó, escolhi o bloco B, vai ficar força de A em B, certo? É a força feita sobre ele, é igual a massa de B vezes a aceleração. Força de A sobre B, eu não faço ideia. Qual é a massa de B? Massa de B, eu já vi lá em cima, são 2 kg. Qual é a aceleração que eles têm? A aceleração que eles têm é de 4 metros por segundo. Ah, como é que eu sei? A gente acabou de calcular. Tá legal? Logo, a força que o A faz sobre B é igual a 8 newtons. Então, qual é a força que o B faz sobre A? Então, a força que o B faz sobre A também é 8 newtons, certo? Porque eles são iguais. Força de BA é igual a 8 newtons também. Ok? Eu vou fazer aqui um exemplo para ficar mais claro. Ó, dois exemplinhos aqui. Primeiro exemplo, eu tenho um bloco A de 5 kg e um bloco B de 2 kg. O bloco B está pendurado. O bloco A vai ser puxado pelo bloco B. Ah, por quê? Porque o bloco B está pendurado, logo, quem está puxando esse bloco B é o peso dele, o peso de B. Se a massa de B é 2 kg, o peso de B é 20 newtons, não é isso? Só multiplicar por 10. Então aqui, ó, o que nós falamos? Existe um fio. Quando você tem um fio, a gente fala que a força é transmitida pelo fio, chamada de tração. Ah, o que é isso? É só um nome, tá? Uma letra que eu escolhi mudar. Em vez de chamar de F, eu chamei a força de T. É a mesma coisa. Então, a ideia é o seguinte. Por ser uma polia fixa aqui em cima, a tração aqui está sendo transmitida para cá. Beleza? Então, a gente vai falar o seguinte. Quem primeiro eu tenho que calcular é a aceleração. Então, vamos calcular essa aceleração. Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Quem puxa todo mundo? Ah, quem puxa todo mundo é o peso de B, porque ele está pendurado. Então, força resultante é igual a 20. Certo? Agora, o peso de B está puxando quem? Pô, o peso de B está puxando todo mundo. Ele não está puxando somente o bloco de 5. Ele está puxando também o próprio bloco. Ah, como é que eu vou saber quem puxa? Você vai pensar em todos os corpos que se movem, beleza? Você concorda que se o bloco A vai para a direita, o bloco B desce? Então os dois se movem. Então tem que considerar a massa dos dois, tá? Uma pegadinha quando a galera chega lá e bota, só 5 newtons. Porque a pessoa só pensa no bloco que está sendo arrastado lá em cima. Não, são todos os blocos. Então, ó, 5 mais 2, 7. É a nossa aceleração. Logo, a aceleração vai ser 20 sobre 7. Beleza? Metros por segundo ao quadrado. Ah, ficou feio. Deixa feio assim mesmo, tá? Na sua prova fica tranquilo que vai vir uma questão, algum exemplo, alguns números mais bonitos. Então não precisa ficar se preocupando com isso agora. Beleza? Vamos lá. Agora o bloco. Vou escolher um dos blocos para calcular a força entre eles, para calcular a força de tração. Ó, eu vou escolher o bloco que tem menos forças. Vamos pensar aqui no bloco B. O bloco B tem quantas forças? Para baixo tem uma, para cima tem outra. Então, duas forças. O bloco A
para a direita tem uma, para a esquerda não tem nada. Então, ele só tem uma força. É o bloco A que eu vou escolher. Então, vai ficar aqui, ó. T é igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza? Então, T é igual... É que no caso, isso aqui seria a força sobre o A, tá bom? Que a gente chamou de T, tração. Então, a massa de A, 5. A aceleração dele, 20 sobre 7. Então, T é igual a 100 sobre 7. Essa é a tração. Beleza? 100 sobre 7 newtons. Ah, mas se eu quiser escolher o bloco B, você pode, não tem problema nenhum. Vai ficar, ó, força de B é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Mas quais são as forças que atuam em B? É o peso para baixo e a tração para cima. Como elas são opostas, eu vou colocar um sinal de menos. Peso menos tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Peso, 20. Tração, não sei. É igual a massa de B, que é 20, vezes... massa de B é 2, desculpa. 2 vezes 20 sobre 7, que é a aceleração que a gente calculou. Então, ó, trocando de lado, você vai ter o seguinte. 20 menos 40, né? 2 vezes 20 sobre 7. Era positivo, foi para o outro lado negativo. Esse cara é negativo, vai para o outro lado positivo. Fazendo o MMC aqui deles. Ó, 1, 7 e aqui 1. Então, o que você vai ter? 20 vezes 7, 140, menos 40 sobre 7 é igual a T. Consequentemente, quem é o T? 100 sobre 7 newtons. Vê se não é a mesma coisa. Ó, aqui e aqui. Então, esse lado aqui deu muito mais trabalho, a conta ficou muito maior. Por quê? Porque eu não escolhi o bloco que tem menos forças. Esse aqui é sempre o mais simples. Tá? Vamos lá para o segundo exemplo. Eu tenho aqui 3 blocos A, B e C. O A tem 2 kg, o B tem 6 kg e o C tem 4 kg. Por ser mais pesado, na verdade aqui a gente tem um equilíbrio. Eu vou fazer uma mudança, tá? Só para fugir desse equilíbrio. Vou mudar essa massinha aqui do meio. Essa massinha aqui do meio, ela vai ser, deixa eu pensar aqui, um valor bom. Cara, eu vou botar 8. 8? Não, vou botar 9. 9 vai ser melhor. Então, 9 kg. Você vê que a força feita por esse carinha aqui, que é o peso de A, é 20 newtons. A força feita por esse carinha daqui, que é o peso de C, é 40 newtons. E a força feita por esse carinha aqui, que é o peso de B, é 90 newtons. Logo, o peso de B é maior. Significa que esses blocos vão subir e esse bloco aqui vai descer, certo? Ele é o maior deles. Então, como é que vai ficar aqui a história da aceleração? Eu vou pegar aqui e falar que a força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? São as forças que puxam para baixo menos as forças que puxam para cima. Quem puxa para baixo? 90. Quem puxa para cima? 20 e 40. Certo? Enquanto esse cara quer descer, esses dois aqui, ó, não querem que eles desçam. Então, vai puxar no sentido contrário. Ok? Isso aqui é igual a massa de todo mundo, né? 2 mais 9 mais 4 vezes a aceleração. Então,
essa força aqui vai ser 90 menos 20, 70, menos 40, 30. Então, você tem aqui 30 é igual a 15 vezes A. Logo, a aceleração vai ser 30 dividido por 15, que são 2 metros por segundo ao quadrado. Descobri quanto vale a aceleração. Agora eu tenho que descobrir quanto vale as trações. Ah, mas elas não são iguais? Não, porque a massa dos blocos é diferente. Então, o que você vai dizer? Que aqui eu tenho uma tração referente ao bloco A, e aqui eu tenho uma tração referente ao bloco B. Vamos calcular quanto vale essas trações. Vou escolher os blocos A e B. Então, escolhendo o bloco A para A, vai ficar aqui. Quem está ganhando? Primeiro, o bloco A sobe ou desce? Ah, o bloco A está subindo, porque o bloco B está descendo. Então, é como se o bloco A tivesse uma tração maior do que o peso. Então, fica tração de A menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Quem é a tração de A? Não sei. Quem é o peso de A? 20. Quem é a massa de A? 2. Quem é a aceleração? 2. Então, posso falar que a tração de A é igual a 20 mais 4. Tração de A, 24 newtons. Beleza? Agora, a mesma coisa para B. Então, ó, para B não, desculpa, para C. Então, vai ficar o seguinte. Tração em C menos, botei aqui em B, deixa eu só corrigir. Só um segundo. Tração em C menos o peso de C é igual a massa de C vezes a aceleração. Tração de C, não sei. Peso de C, 40, é igual a 4 vezes a aceleração. Então, tração de C é igual a 40, que a aceleração vale 2, 40 mais 8. Então, tração de C são 48 newtons. Esse problema aqui acabou. Você pode ver que ele realmente é mais difícil do que o outro. Mas eu botei só como exemplo aqui para você ver as aplicações, tá? É bem mais comum aparecer como problema 1 ou como o exemplo que eu botei no outro quadro, tá? É isso, galera. Essa foi a nossa segunda parte das leis de Newton. Qualquer dúvida, manda para mim. Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.